Elegância, carisma e um faro apurado para contar boas histórias. Assim se define e se constrói a carreira e a trajetória de um dos mais emblemáticos jornalistas sociais do Brasil. Ele criou um estilo próprio, ele eternizou encontros, ele revelou bastidores de glamour e ele conseguiu aproximar o público de um universo ainda muito distante, sempre com muito respeito, com leveza, com sofisticação. E a vida dele sempre foi uma celebração, né? Pelo menos é o que a gente assiste. E aqui hoje nós estamos celebrando esse encontro que para mim é muito importante, porque eu estou recebendo um grande amigo, Amaury Júnior. Especialmente um grande amigo. Especialmente um grande amigo. Estou muito feliz. Ai, que bom que você está aqui, sempre viu? que eu te vejo, você é uma luz, não é? Obrigada. A gente se encontra casualmente nas festas. E hoje eu fiz questão de vir aqui atender o teu convite, que eu acho importante a gente passar para os seus ouvintes, seus telespectadores, alguma coisa daquilo que a gente já fez, não é? Acho importante a gente contar essa história. Então, a gente estava comentando agora que, infortunadamente, nós temos aí novas gerações que pouco conhecem os grandes ídolos do passado. É não a sequência da vida, né? Não tem jeito. Eu entrevistei a Liza Minnelli e recentemente eu tive uma pessoa na minha produção que não sabia quem era a Liza Minnelli quando a gente falou em fazer um flashback. Eu não sei se ela está errada ou se eu estou errado, porque o tempo passou, mas eu acho que uma produtora de escola, não é a Nicole, não é você. A produtora que está aqui. Não é a Nicole. Tem por obrigação de saber um pouco das pessoas que fizeram o passado acontecer. Ou então, quando você dá uma pauta, vai lá e pesquisa rápido, para não falar besteira. Hoje tem formas de você pesquisar com tanta rapidez que... É verdade. É só um clique. Fica assombrado com os mecanismos e as ferramentas que a gente dispunha no nosso passado, não é? É verdade, é verdade. Eu, quando o fax chegou, fiquei impressionadíssimo. Fax, eu que viajava muito para o exterior, eu trabalhava em jornal, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei na Última Hora, no Diário Popular. E quando eu saía fora do Brasil, eu tinha que mandar as matérias para cá. Como é que eu mandava as matérias? Pelo avião. Escrevia tudo à máquina, envelopava, ia achar uma pessoa que tivesse boa vontade na fila. Um passageiro. Um passageiro que trouxesse de Nova York para cá, ou de onde a gente estivesse. Então, quando o fax chegou, eu fiquei assim, abismado. Eu achei que aquilo fosse o futuro absoluto que acabava de aterrissar na nossa frente. E veja o que nós temos hoje, né? Veja, eu nem ia por aí, mas eu vou até aproveitar, já que você falou, essa transformação te assusta? Essa transformação tecnológica? Ou você vem aceitando bem, vem se adaptando bem? Me cansa. Com todas as grandes mudanças tecnológicas? Me cansa. Te cansa? Me cansa porque eu tenho que entrar nessa vibe nova, não é? Eu não quero ficar para trás, eu estou me preparando agora para voltar com o meu programa, e eu estou, assim, com um olhar grande angular, como eu costumo dizer, para poder ver tudo isso que está acontecendo e eu não ficar para trás, não é? A gente tem que fazer isso, né? A gente tem que fazer uma certa dificuldade. Eu tenho dificuldade, mas depois que eu aprendo, eu vou direitinho. Eu passei de analfabeto virtual para um curioso virtual, porque eu tenho assessoria de pessoas jovens. Mais rápidas. Eu procuro me cercar pessoas jovens, como a Nicole, por exemplo, que faz parte da minha equipe, que é uma craque em internet. Não é? O que eu demoro a fazer 10 minutos para fazer, ela faz em 30 segundos. Sim. É mais ou menos isso. Mas tudo bem. Amaury, eu queria que você contasse, então, já que a gente está fazendo aí um resgate de história que eu acho importante, como é que entrou esse jornalismo social? Porque você começou com uma coisa totalmente nova, não existia isso na televisão. Você falar com celebridade, mostrar festas. Você foi para essa área por quê? Teve uma oportunidade? Porque não, foi uma tradição de carreira mesmo. Eu sou de Rio Preto, sou do interior, e eu, no meu colégio, eu já era uma pessoa que me destacava pelo meu texto, não porque eu fosse uma sumidade, mas porque o meu pai, filólogo e professor de português, ele me obrigava a ler um livro por mês e contar, que era a pior coisa que pudesse acontecer na vida de um cara na minha idade, que eu queria era sair, namorar, conhecer, e não estava a fim de ficar mobilizado em casa, tendo que ler o livro e entender para contar para o meu pai. Ah, você tinha que ler, entender e contar para ele? Mal sabia eu
bem que ele estava me fazendo. Nossa, que maravilhoso. Então, eu desenvolvi um bom texto. Então, no colégio, tudo que acontecia para ter que escrever era eu que ia. O colégio vai ter uma coluna do Diário da Tarde. Quem ia escrever? Era eu, porque o meu texto era o que se destacava sempre. Vai ter o Jornal Mural, aquele que a gente pregava com as taxinhas, né? Escolhia os recortes de jornal. Quem era o diretor do jornal? Recaía sobre você. Sobre mim. Então, eu passei a escrever nos jornais locais sobre a vida estudantil de Rio Preto. Eu tive a coluna do meu colégio, depois a minha coluna foi bem, e aí eles transformaram na coluna do estudante. E eu cobria todos os colégios de Rio Preto, e eu nem sei porquê, eu gostava muito de ler os jornais que chegavam em Rio Preto, que era a Folha de São Paulo, era o Diário de São Paulo, então, importantíssimo, e outros, não é? E eu me afeiçoava muito com as colunas sociais. No caso da Folha, era o do Zé Tavares de Miranda. Não sei se você se lembra. Sim, lembro. Mal sabia que eu ia trabalhar com ele. Olha só. Décadas depois. Não é? E a minha coluna, que era uma coluna que focalizava a vida estudantil, ela foi se transformando numa coluna social. Chegava a menina bonita de São Paulo que ia passar as férias em Rio Preto, eu botava a foto dela. Tá. Aí comecei a frequentar os clubes e comecei a criar subseções dentro da minha coluna que falava da vida social dos clubes. Foi virando. E eu me afeiçoei e achei que eu gostaria de ser aquilo mesmo. Eu gostaria de ser um colunista social na essência. Foi quando eu transformei a minha coluna lá em Rio Preto de estudantil para social, me espelhando nos colunistas vigentes, que eram Ibrahim Sueli do Rio, que era o Zé Tavares de Miranda. Já faziam muito sucesso na época. Já fazia sucesso, Gibaúna, aqui em São Paulo também. E ainda tinha Marcelino de Carvalho, tinha Baby Garru. Imagina quanta gente. Baby Garru. Ela continua até hoje. Acho que ninguém vai se interessar por essa nossa conversa. Que ninguém... Mas nós estamos contando história. Esses caras estão falando de gente que eu nunca ouvi falar na minha vida. Não, mas daí para a televisão, como foi? Bem, a história é comprida. Eu vou usar o meu poder de síntese. Eu tive um jornal em Rio Preto. A minha trajetória de Rio Preto terminou em a gente ter feito um jornal onde o Zé Hamilton Ribeiro foi o meu diretor de redação. Lendário Zé Hamilton Ribeiro, um dos maiores repórteres do Brasil, que depois foi para o Globo Rural, depois ele perdeu a perna numa correspondência de guerra, na Guerra do Vietnã, fez livros emblemáticos e de sucesso, como O Gosto da Guerra, Pantanal, Amor Baguá. O Zé Hamilton era o meu, sem perna, era com uma perna só, ele sempre brincava muito. Eu com uma perna só, sou melhor que muitos com 4. Ele brincava para falar que o jeito era burro, né? Falava, eu sou melhor que você. Eu tenho uma perna e você tem 4. Nossa. Palavras do Zé Hamilton. Zé Hamilton era meu diretor de redação. E foi quando eu, então, no estágio que eu estava do meu jornalismo, eu vi que eu não sabia era nada. Comecei a aprender tudo com o Zé Hamilton, que me colocou na bitola certa para poder ver o que era efetivamente o jornalismo. Uma coisa que eu acabei aplicando na coluna social. E a coluna social brasileira evoluiu e passou a ser um jornal importante dentro do próprio jornal. Sim. E com muito jornalismo. Ibrahim Sueli dava furos de reportagem importante. A primeira coisa que eu abria no jornal era o social. Bom, aí eu vim embora para São Paulo porque o jornal faliu. Foi uma empreitada editorial maravilhosa, mas uma empreitada comercial desastrosa. Tínhamos um sócio lá, que as coisas não foram bem. Eu vendi minha parte, o Zé Hamilton foi chamado para trabalhar no jornalismo da então TV Tupi, aqui em São Paulo. E falou, você não quer ir? Eu falei, eu quero. Olha só, a vida te empurrando. Arruma uma boquinha lá, que eu estou aqui em Rio Preto, acabou. Depois do jornal, não é? Você tinha essa noção, Aí eu empacotei minha maleta, peguei minha mulher, já tínhamos 2 filhos. Você já estava com a Celina? Já estava com a Celina. Eu sempre estive com a Celina. Sempre. Não dá para desassociar, Mauri Júnior e Celina. É uma unidade. E a gente veio para cá e eu trabalhei na TV Tupi como repórter, numa época muito importante, Narciso Canini. Você chegou a ser repórter, mas aí era na TV já? Não, na TV Tupi. Aí eu vim para a TV Tupi e fui me enfiar no jornalismo da Tupi. Legal. E eu sempre digo que era uma época muito importante, porque era um momento
em que, na televisão, o jornalismo passava por uma grande transformação, graças ao Sérgio de Souza. Não sei se lhe é familiar esse nome, saudoso Sérgio de Souza, que era o diretor-geral do jornalismo, e o chefe de reportagem era Narciso Calili. Falo desses nomes porque quem estiver me ouvindo e se lembrar de Narciso, das pessoas que eu estou falando, Sérgio de Souza... São pessoas que você tem gratidão. Altamente competentes. Sim. Hamiltinho, enfim. Eu caí nessa seara para me aprimorar mais, mas como eu já tinha feito a TV Rio Preto lá na minha terra, eu tinha um pouco mais de mobilidade, porque era um momento em que eles queriam telejornalistas. Tá. Eles não queriam mais um apresentador de voz bonita e aparência Alguém bacana. que aparecer. Eles queriam o jornalista... Jornalismo mesmo. No Juca Kfouri fazer esporte lá, Tá. ele tinha que entrar. Ele falava, ele não era de botar a cara no ar. Hoje todo mundo bota a cara no ar. Era uma coisa diferente, né? Era Inovadora. diferente. Então foi uma revolução. A revolução, eu sempre brinco, não eram mais os apresentadores, eram telejornalistas. Tá. Tinha que botar Afonso Mônaco. Estou com saudades até do Afonso. Lembra verdade. do Afonso Claro, Mônaco? claro. Bandeirantes, Afonso muitos Mônaco anos. era meu contemporâneo. Bom, mas eu vim de Rio Preto, não conhecia muito São Paulo e meti a minha cara na reportagem geral, fazendo enchentes, cobertura de... Nossa, eu não sabia que você tinha feito isso. Eu fiz. Isso foi uma época Que ótima. bagagem bacana. Até a Tupi fechar. Tá. Aí eu fui embora pro Diário Popular, que precisava de um colunista. Só Deus sabe o que eu fiz para poder entrar no Diário Popular. E aí eu tinha, de novo, uma coluna diária numa cidade como São Paulo, num jornal relevante, que era o Diário Popular. E aí tudo aconteceu. Aí eu fui fazer um programa de rádio, na Rádio Tudo Gazeta. você que metia a cara e pedia. Aí eu pedi, claro. Eu tomei muito chá de cadeira. Né? Conseguia. As pessoas acham... Não, ele tá eu resumindo, fui as fazer pessoas acham que é fácil. Fui fazer o programa na Rádio Gazeta e eu aí estava perto da televisão. Era o que você queria? Foi quando eu falei, puxa vida, esse negócio de coluna social, não é? Imagina se a gente bota uma câmera nas festas, nos eventos. Foi assim? Acho que seria super legal. E fiz a proposta para a TV Gazeta, que tinha como superintendente o José Roberto Maluf. Olha só, hoje grande é um Maluf. dos meus melhores amigos, não é? E a gente relembra bem que ele pegou o Diário Popular, achou legal e falou, mas o que você vai fazer na festa? Vai gravar as festas? Eu falei, Maluf, eu vou gravar as festas, porque quem faz a festa acontecer são pessoas importantes. São pessoas que fazem a cidade acontecer. São empresários, são artistas, é gente de teatro, é gente de televisão. Eu vou conversar com essas pessoas. E eu acho que a própria imagem vai ser valorizada por ser uma coluna social eletrônica, porque a imagem vai mostrar outras pessoas, vai mostrar o traje dessas pessoas, os costumes, o buffet, a decoração. Olha a visão. Tudo aquilo que a gente tinha aqui no jornal. Descrever com tripas enormes, a imagem se bastaria. Olha. Ele falou, acho que vai dar certo, mas eu vou te dar só 5 minutos. Falei, vai dar um programa de 5 minutos, mas é diário. Eu falei, mas não se faço nada com 5 minutos. Aí eu falei, não vou perder essa. Botei o nome de Flash no programa. Era Flash primeiro, porque era rápido. Era o Flash de um acontecimento. Então, eu comecei a fazer... O nome teu também, Flash? Depois virou revista, virou um monte, Tudo virou bem, briga. mas a tua virou ideia tudo, foi esse, Flash. Virou tudo. Tá. E o programa se chamou Flash. Era um sucesso. Anos a fio, décadas a fio, porque depois de lá eu fui para a Record, na época do Paulo Machado de Carvalho, era uma emissora interregional só, não era ainda nacional a Record. De lá fui para Bandeirantes, e aí um monte de programa se transformou em nacional. Mas o Flash, né? Mas assim, só para vocês imaginarem o que era, uma festa que tivesse a Mauri Júnior, ou você ser entrevistado pela Mauri Júnior, era um status. Era um símbolo de status. Vai acontecer uma festa. A Mauri Júnior vai? Então vai ser bom. Você foi entrevistado pela Mauri Júnior? Então você é importante. Era assim. Que né? bom. Não era assim? Eu também recolhi assim. E eu acho até que eu conferia a festas ruins o status que elas não tinham. Também.
Ah, o Mauri está aí, a festa era uma porcaria. Ah, mas deve ser boa, porque ele está aqui mesmo. procurando alguma coisa. O Mauri está aí, o Mauri estava. Então, eu não precisava falar se a peça era boa ou não. Então, teve muito disso. Daí eu acho que também a singularidade do programa, a originalidade, a essência do programa, o gênero que era o ineditismo, não é? Eu também não fiz nada com coisas programadas, tudo foi acontecendo, e aí virou esse estigma de o Amaury levou a coluna social para a televisão, e as pessoas começaram a cobrir os eventos, as festas, não é? E eu fiquei anos a fio sozinho fazendo isso, não tive concorrente, quer dizer, ninguém resolveu fazer. Não. E o programa até hoje é reclamado, as pessoas ainda querem ver festas, as pessoas querem ver as nossas viagens, que são importantes, não é? Isso que eu ia perguntar, existe uma evolução aí dentro desse... quando a gente está falando dessa época que todo mundo queria o Amaury Júnior, nos dias de hoje. Hoje ainda as festas querem o Amaury Júnior, ou elas valem a pena ir o Amaury Júnior? Como é que funciona hoje? As festas estão definitivamente começando a voltar agora, né? Eu digo festas que mereçam uma cobertura de televisão, um investimento de você fazer uma boa pauta, porque depois da pandemia as coisas ficaram muito ruins, as festas praticamente terminaram num período longo, isso foi desconfortabilíssimo, eu me vi muito mal, eu só fazia entrevistas de estúdio para poder dar conta do meu programa. Agora as festas estão começando a voltar. Eu digo as grandes festas, as que efetivamente você vai e merecem você cobrir, porque você vai ter conteúdo, você vai extrair dessa festa ótimas entrevistas, não é? Então, mas as viagens viraram um outro segmento importante. Estava agora até no carro relembrando, né? A gente estava falando de viagens, porque eu quero continuar nesse segmento. Você colocou a viagem depois de um tempo, né? Depois de um tempo eu comecei a viajar. Você começou a diversificar. Comecei a diversificar. As viagens eram sempre muito importantes, porque a gente escolheu um caminho assim. A gente ia, por exemplo, para Veneza. Todo brasileiro já foi para Veneza. Pelo menos o meu telespectador, eu pressupunha que já tinha estado em Veneza. Então eu ia buscar em Veneza coisas que, eventualmente e dificilmente, o frequentador de Veneza não teria, então, descoberto, não é? Eu me lembro que eu fiz em Veneza um programa inteiro escolhendo as locações onde os grandes filmes de Hollywood e do mundo inteiro tinham escolhido Veneza como cenário. Uma viagem cultural? Era uma viagem. Aqui foi gravado tal filme. E aí eu ilustrava com cenas do próprio filme, aí fazia uma analogia do que acontecia na época, porque Veneza, etc, etc. Então ficou muito bom. Em Veneza eu descobri entre aspas, não é? O Café Trabi, que era um café que as pessoas ficavam na plaza, né? Na plaza principal. Na Plaza de São Marcos. Mas o que era o café? O café tinha sido frequentado, por exemplo, por Balzac. Balzac se sentava lá e costumava tomar o seu café e escrever os seus livros. Quem sabe a expressão balzaquianas não tenha nascido numa das mesas do Café Trabi. E aí foi outra reportagem de sucesso. Onde foi inventado o carpaccio? Foi em Veneza também. O que era o carpaccio? Aquela carne fininha. Nossa, você ia falando tudo. Por que essa carne tinha que ser cortada fininha? Aí tem a história do carpaccio, porque tinha uma madame que era doente, precisava se alimentar de carne, mas não aguentava a rigidez da carne, então eles inventaram o carpaccio, que era aquela carne fininha. Olha, eu amo o carpaccio, eu não sabia dessa história. E tem lá o local onde que sobrevive até hoje, não é? Servindo o carpaccio. Quer dizer, você continuou mantendo exatamente. Né, a sofisticação, o luxo, trazendo não só as festas, mas também para o seu público, que era bem diversificado, né? Porque todo mundo gostava de assistir. Não existia... não é só o rico, o classe média, não. Todo mundo gostava de assistir. Aí vem a frase do Joãozinho 30, né? Quem gosta de pobreza é intelectual. Pobre gosta de riqueza. Exatamente. Eles são aspiracionais. Eu me orgulho de ter um público que fala para mim, Amaury, um dia eu vou comer nesse restaurante que eu vi você comendo.
Um dia eu vou fazer essa São viagem que sonhos. você fez. É. Um dia eu vou estar... Quando o Ray Conniff esteve aqui no Brasil, eu fiz uma brincadeira com ele. Ray Conniff. Vamos falar quem é o Ray Conniff. Grande. Será que alguém lembra quem é o orquestra. Ray Conniff? Orquestra. Ah. Meu pai, eu cresci com o Ray Conniff, né? Quantos namorados você teve ao som de Ray Conniff? É. Ray Conniff era o som de uma geração. Né? Sim. Mas ele esteve aqui no Brasil com a orquestra, foi um sucesso. Poladian quem trouxe. E eu, aí, numa das... Poladian me facilitou uma gravação com a orquestra. Claro. Aí eu falei, gente, aí em casa, vamos tirar os móveis todos aí da sala, porque eu vou trazer para vocês o Ray Conniff. Vocês vão dançar aí em casa. Ai, que Mas aí bárbaro! eu tinha já esse ímpeto, não é? De aproximar. integrar o Aproximar o telespectador, público. de despertar a vontade da pessoa ter os privilégios que o programa Não, nos concedia, que a gente mostrava. e coisas Eu acho que eu consegui, inacessíveis. Você não sabe histórias que até hoje eu ouço É. por aí, não é? Olha, por causa desse teu programa aconteceu isso comigo. Ó, por causa dessa outra reportagem que você fez, a minha vida mudou. Então são Porque coisas você mostra um outro altamente mundo. gratificantes. Não é? Mostra um outro mundo. O mundo todo pra gente que tá ali naquela telinha, não é? Agora, como é que você conseguia, voltando um pouco para suas entrevistas do início, peneirar no sentido de não deixar uma coisa... Porque o que eu sinto é que as suas entrevistas nunca ficaram naquele cunho frágil, sempre tinha uma coisa mais jornalística, né? Por causa dessa minha Você sempre conseguiu formação. manter, não era aquele papo fútil, teu cabelo. Não, você pegava qualquer pessoa que fosse e transformava aquilo numa grande reportagem. Você não deixava na futilidade. Eu acho que foi por causa da minha formação, essa convivência com pessoas como Zé Hamilton Ribeiro, como esse time da TV Tupi que eu citei, Narciso Calili, Sérgio de Souza, o Hamiltinho... A tua base, você quer dizer que foi ótima? Então, eu não conseguia ver um programa que não tivesse jornalismo contido, entendeu? Eu acho que tudo bem que a abstração estava sempre contida. É gostosa, a fofoca, é gostoso. Mas isso tem que ser temperado com coisa, a pessoa tem que desligar a televisão e sobrar alguma coisa, absorver alguma coisa daquilo que você passou, não é? Então, eu acho que o jornalismo sempre foi um componente assim essencial nas entrevistas. E também a oportunidade, né? Eu estava lembrando no carro. A oportunidade que viagens, você teve. E também tem muito a circunstância. Quando a Lady Di morreu, eu estava fazendo matérias em Paris. Então, o que foi que eu fiz? É uma reportagem que eu me lembro que até hoje eu considero uma das Você tem orgulho? Eu tenho orgulho dessa reportagem. Eu consegui, graças a um brasileiro, Carlinhos Salem, que estava morando em Paris. Sim, sei quem é. Ele conseguiu que eu entrasse, porque ele fazia o spa do Hotel Ritz. Tá. E de onde saiu a Lady Di para poder pegar o carro com o seu namorado, o príncipe lá? O Dodge. Como é que chama? O Dodge. Dodge. Al-Fayed. Eles estavam no Ritz. Eles estavam no Ritz. Eu fiz exatamente o caminho da Lady Di, graças ao Salem, que o Ritz franqueou que eu entrasse com câmera lá. Então eu saí do spa do Ritz, a Lady Di saiu daqui, caminhou por este corredor, passou por essa escada e foi rapidamente para os fundos do Hotel Ritz. Aí você vai até os fundos. Eu vou com a câmera me acompanhando e aqui tomo o carro e esse carro parte em alta velocidade e na Ponte d'Alma, que é a poucos quilômetros dali, nem quilômetros, não é Ponte d'Alma, acontece o acidente. Então eu fiz todo o percurso da Lady Di. Incrível. Pode parecer hoje pueril, pode parecer inadequado, mas na época era absolutamente inserido no contexto do que só se falava no mundo inteiro. Eu estava lá, entendeu? Então, eu acho que é só esse, você atiçar o teu senso de jornalismo para poder montar uma reportagem legal. Outra que você lembre que foi, porque essa foi emocionante, você entrevistou grandes personalidades. Eu acho que você, quando você estava lá em São José do Rio Preto, como você não imaginava, né, dividir o espaço com tanta gente conhecida, você teve a oportunidade e o privilégio de entrevistar grandes astros do cinema, da música. É verdade. Você falou da Liza Minnelli, falou do Ray Conniff. Quem mais você lembra? Eu tenho a cola aqui.
Porque, Essa pergunta toda vez me não, fazem. sabe por que toda vez te fazem? Porque são poucos jornalistas no mundo que tiveram a oportunidade de ficar cara a cara com essas personalidades. O Eu não sei Celine se tem Dion outro. foi um privilégio. Eu não sei quem mais. Vamos Celine lá, fala Dion, quem eu vou mais. falar da Celine Dion, porque ela nunca veio ao Brasil, nunca fez um show no Brasil. Não, agora está atravessando um período difícil com a doença dela, mas eu fui a segunda pessoa a entrevistar a Celine Dion na estreia da temporada dela em Las Vegas. Ai, que A máximo. primeira foi a Oprah Winfrey, que é essa Você comadre. entrevistou a Oprah? Não, eu não entrevistei. Ah, tá. Quem entrevistou a Celine primeiro Dion foi a Oprah. Tá. E o segundo fui eu. O que Nossa. me venderam lá muito bem dentro do Caesars, não é? Falando da importância do meu programa. Ela adorava o Brasil, cantou Garota de Ipanema no ar. Foi ótimo. Olha, mas eu entrevistei tanta gente. Eu entrevistei a Priscila Presley, estou falando por causa do filme Priscila, que está aí Tá. nas redes sociais, não é? Eu entrevistei, deixa eu ver aqui, eu faço Vamos lá, uma não. cola. É digno de Ó, gente parar para ouvir. Beach Vamos lá. Boys, Beach Boys. a Rainha Silvia da Suécia e o rei. Liza Minnelli, Celine Dion, José Saramago, Uau. Olivia Newton-John, Plácido Domingo, Pavarotti, Lionel Richie, Tony Bennett, Paul Anka, Diana Krall, Burt Bacharach, Quincy Jones, Julio Iglesias, Michael Bublé. Vai embora. Foram mais Fala de quem 100. teve esse privilégio. Foram mais de 100. Porque eu ia atrás, né, Silvia? Eu achava que... as Sim. pessoas que eu gostava. Sempre fui um cara Mas você ia atrás como? musical. Como é que né? você chegava perto? Porque hoje ainda tem uma coisa assim mais, parece que Difícil. global. Mas você ia atrás da notícia, você ia atrás dessas personalidades. Como é que você fazia? Coisas. Eu acho que o programa tinha o prestígio para poder as pessoas liberarem as entrevistas. Mas o que era? Era o programa networking? Tinha prestígio. Era o salém em cada lugar? Como é que você fazia? Tinha um salão em cada lugar. Também, não é? Tinha, o teu Também. networking te ajudou, é isso? Não, eu sempre fui muito amigo dos empresários que sempre trouxeram para o Brasil esses grandes nomes. Ou fora do Brasil, onde, graças a Deus, eu também cultivei uma série de amigos em Nova York, em Los Angeles, Las Vegas, enfim, Orlando, onde eu tenho casa, e até hoje, não é? Você pegava o telefone e falava, olha, eu quero chegar em tal pessoa. Era assim? Não era assim. Era assim, eu preciso chegar atrás de... Me ajude, qual é o caminho que eu devo percorrer, quando é o momento certo, quando é que ela vai poder. Fala aí da importância do meu programa, porque você, fora do Brasil, você tem que jogar com a importância do seu programa. Exato. Se Por que eles eu não- vou falar com ele? Senão não vai. Eles Não vai. cedem. Não né? vai. Eu tenho um caso até engraçadíssimo, em Lake Tahoe, que é uma estação de esqui. Uma vez eu passei o Ano Novo em Lake Tahoe. E o show do Ano Novo era... Quem era? O Kenny Rogers. Kenny Rogers, Tava ai que fazendo um delícia. sucesso no Que Brasil. maravilhoso. Outro que ninguém acha que lembra mais. Eu lembro de todos que Kenny você falou aqui. Rogers era o... Eu queria entrevista, falar com o empresário dele lá. Olha, o Kenny tem um público enorme no Brasil. Sim, sim. Meu programa é esse, eu mesmo, não é fazer a negociação. O Ciro Batelli comigo, que era Tá. o vice-presidente do Caesars, também me ajudando. E o empresário falou, Ney, você entra na fila Sério? para fazer entrevista com o Kenny, tem que ir para Nova York e entra na fila. Mas é só daqui uns 2, 3 meses que ele tem lugar. E assim mesmo eu vou... O cara bem antipático. Às vezes os assessores, eles exageram. Bom, você que passou, eu me conformei, falei, vou gravar o Réveillon, não vou gravar o Kenny Rogers, quem sabe uma imagem dele cantando, né? Ele estava fazendo um sucesso enorme no Brasil. Até que no dia da véspera do Ano Novo, me liga o empresário. Olha, você ainda está interessado em fazer? Eu falei, estou muito interessado. Nossa, também tem sorte, então, aí no pedaço. Muito interessado, eu quero sim. Olha, a diretoria do CISAS me informou que você está ocupando 3 apartamentos. Porque estava eu, minha mulher, meus filhos, que eu carreguei nessa ocasião, porque era Ano Novo, não é? E aí tinha produtores meus, câmera, tudo. Eu tinha 3 Chegou apartamentos. chegando. 3 apartamentos eram meus, estava lotado. Ela falou, se você me ceder um apartamento, porque a mãe do Kenny quer vir de não Nova acredito. York para cá, aí eu deixo você fazer entrevista com ele. Ah, é? A minha diretora era Aguá Haddad, me lembro como se fosse hoje. Eu falei, Aguá, arruma a mala e vai para um motel qualquer, que esse apartamento acabei de negociar. Com a mãe do Kenny Rogers. Dei para a mãe do Kenny Rogers o apartamento e fiz uma
baita entrevista, maravilhosa. Mas olha só, tem essas a coisas. situação. Charles Aznavour, uma vez eu estava em Atlantic City, o empresário também não queria. O Ciro quase bateu no empresário. Porque eles são arrogantes. A promoção do CISA. E o Ciro Batelli era o diretor do CISA. Vice-presidente. Então, não tinha jeito. Puta, Charles Aznavour. E eu lá fazendo matéria. Aí, no café da manhã, nós íamos sair para uma outra locação, lá em Atlantic City. No café da manhã, eu estou com a minha equipe toda, os câmeras e tal. Sempre a postos. Estava pronto, ia tomar café para sair. Chega quem para tomar café? Charles Aznavour, mulher, e se senta num cantinho. Levantei. Você não perde a oportunidade. O jornalista precisava, não perco mesmo. Tá lá tomando café, você não quer nem saber. Você chegou e falou. O máximo que pode acontecer não é nada. Você tinha ousadia também, né? Aí eu me apresentei como jornalista. Ele falou, claro, amo o Brasil. Eu falei, vamos fazer já. Então eu tocava, já. Aí armei a câmera no café da manhã, comecei a rodar. Aí chega o empresário com uma cara que eu falei, agora ele vai parar a entrevista. Mas ele foi amável e... Quer dizer, você não perdia a oportunidade. Tinha ousadia. Porque eu acho que tem que ter muita perseverança. Né? Tem que ter perseverança. Tem que ter vontade. Mas você acha essa coisa de você falar, não, eu quero entrevistar aquele cara, colocar como foco, parece que tem aí um movimento também do universo que ajuda, eu não sei, como é que, sabe, são pessoas importantes, inacessíveis. Eu sempre fui, assim, muito persistente, a ponto de até receber invertidas, né? De pessoas que não queriam mais. Mas é o formato. Mas você ia? Que eu ia, e tem um arquivo hoje que eu me orgulho muito, muito. Não pode ter timidez, né? Não pode. Na tua profissão, na profissão de jornalista, no caso, quando você quer alguma coisa, você tem que... Eu acho, né, Silvia, que tem... Porque às vezes você não quer incomodar tem mecanismos de você abordar. Tem mecanismos com elegância, com educação, tá? Com jeitinho, mas com perseverança. A pessoa precisa ver o brilho dos teus olhos e saber que você tem vontade de entrevistá-lo. O Aznavour, eu percebi isso. Quando eu falei, você não sabe o público que você tem no Brasil. Você é o máximo. Você eu sou seu fã de carteirinha. Por favor, me dê uma mensagem. Eu falei, não, mas seu... Olha só. Você acredita que o entretenimento e o jornalismo social, eles têm papel transformador na sociedade? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque quando ele é feito com as pitadas de jornalismo sobre as quais nós falamos aqui, quando ele é informativo, quando ele é formativo, quando você desperta nas pessoas, né, alguma coisa, eu acho que ele é altamente salutar, saudável, entendeu? Eu me orgulho muito das pessoas falarem, eu só acabei nessa profissão porque eu assistia muito teu programa. Tem uma credibilidade, né? Eu também nem me lembro que eu entrevistei tanta gente. Você imagina, eu ia numa festa, às vezes eu entrevistava 20, 25 pessoas. Imagina. Já ia indo, né? Que nem pão quente. Quem é o próximo? É que nem pão quente. Bom, eu fui há alguns anos, né? Agora já está normal rede social. Eu lembro que eu entrei num evento muito importante. Tinham várias personalidades que eu conhecia. Só que os flashes todos e as luzes estavam em pessoas desconhecidas para mim. E eu perguntei para alguém, falei, quem são essas pessoas? Tem tanta gente conhecida aqui. São os influencers. E de repente eu vi num evento pessoas conhecidíssimas, capacitadas, famosas, não serem entrevistadas. Você é uma influencer. E quem estava sendo entrevistado, não. Quem estava sendo entrevistado eram pessoas desconhecidas. Ué, mudou, é só o rótulo que nasceu. Não, mas agora, quem foi que teve aqui? O Vitor Oliva teve aqui, ele falou assim, Silvia, hoje a sensação que eu tenho é que não importa mais o currículo, tem que ter seguidores, senão você não é importante. O que você acha dessa geração agora, dessas redes sociais, que o que importa são os seguidores? Você entrevista pelos seguidores? Como é que você faz? Como é que eu entrevisto pelos seguidores? Olha, tem 4 milhões. Espera aí, vamos chamar. Isso importa? Isso importa. A princípio, no começo do aparecimento dessa situação, dessa competição de quem tem mais curtida, quem tem menos curtida, eu achava que sim. Mas aí eu observei uma coisa. Primeiro, eu descobri que as curtidas podem ser compradas. Aí
Ué, você não sabe? Não. Ué, você comprar seguidores. Comprar seguidores. Tem empresas Tá. que te vendem seguidores. Então, se você tem lá 1 milhão de seguidores... Aí você tem 200 curtidas. Não, você pode ter 200 curtidas e ter 1 milhão de seguidores reais. Mas quando é fake, quando você comprou, quando você deu estímulo, você não tem engajamento. Porque aí você tem 100 curtidas ou 200 curtidas, que seja, mas você não... O contingente que você anexou comprando são pessoas que não existem. São robôs que trabalham, são pessoas que existem só na abertura da conta para poder fazer número, não é? Então aí eu já comecei a não identificar mais as pessoas dessa forma. Pelo número de curtidas. Agora, tem gente que é impressionante, não é? Como essa menina, a Virgínia. É impressionante. Que tem 50 milhões, não é isso? 50 milhões. Mas já passou. É uma coisa, é uma loucura. É um fenômeno. Eu fico olhando. Então, você vê que também não pipocam as pessoas com 50 milhões de seguidores, com 20 milhões, com 10 milhões. Não pipocam. Então, eu tenho uma teoria. Eu acho que as pessoas só se transformam nesses ícones da internet, pelo número de seguidores, por uma junção de coincidências. Eu acho. Porque eu já fiz de tudo. Eu tenho 400 mil seguidores no meu Teu Instagram? No meu Instagram, que eu acho... Mas são 400 mil seguidores... Genuínos. Qualificados também. Tem isso. Tem que ter a qualificação. Sim. Porque você vai fazer comercial dentro do teu YouTube, do seu canal do YouTube, que eu tenho 500 mil inscritos, que para mim é o número que me basta. Porque eu acho que são... Claro que eu quero ampliar isso, não é? Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ainda mais hoje, não é? Então, mas eu acho que eu fico... Eu acho que quem não está na internet hoje não existe. Isso com Tem certeza. que estar. Isso é indiscutível. Isso com certeza. Não adianta falar que... É aquilo que você falou de analfabeto digital. Você tem que estar. Hoje é o teu currículo que está ali. Se você quiser existir, você tem que estar na internet. Tem que estar. Essa é a minha concepção absoluta, não é? Mas eu fico assim ainda, sabe, meio atônito para poder entender as manifestações assim abruptas e que explodem. Não estou falando de música, porque música é outra coisa, não é? Né? O que viraliza? O que viraliza. O que tem 1 milhão de Às vezes eu coloco curtidas? coisas que eu considero ótimas, né? E não dá nada. Às vezes uma bobagem. Eu vou te dar um exemplo. É verdade. Eu estava no Miski, que é a casa de comidas árabes Sim. do Sérgio Calil, e o Sérgio Calil, a gente estava almoçando, e o Sérgio Calil tem uma mania de falar: vocês não sabem amassar o quibe cru, daqui que eu amasso. Então ele tem uma técnica lá de amassar o quibe cru, de colocar no azeite, de ir temperando com as coisas que o Miski oferece, não é? Aí foi falando assim, mas Aí você gravou. A Celina gravou, mal gravado, câmera balançando. Mal gravado. Falei, sabe de uma coisa, eu não tenho o que postar, vou postar isso aqui. Deram 2 milhões e 500 mil pessoas. Viu? Você lembra disso? 2 milhões. Aí o Sérgio falou, o que é isso? Eu não sei. Amassar quibe é isso aí? Não é o que as pessoas se identificam. Você sabe? Eu postei. As pessoas se identificam com aquilo. Quando você coloca uma coisa que as pessoas se identificam, nossa, aprender a fazer quibe. Todo mundo quer amassar quibe? Não, eu quero aprender. Você fica atônito. Quer aprender. Você alinha e você coloca no teu compartimento de coisas a serem pensadas. Né? Porque não dá. Eu contei uma história na internet do Luciano do Vale, da época que eu separei, que eu fui visitar um cachorro no sítio, meu cachorro. E eu contei que eu voltei, que o cachorro me reconheceu. Tal. Deu 7, 8 milhões, todo mundo ou brigando porque eu larguei o cachorro, ou emocionada por causa do cachorro. E olha que eu coloco conteúdos importantes, mas o cachorro viralizou. Quer dizer, você não consegue entender, né? O que realmente... Tem gente que fica teorizando aí, não vem teorizar não, que não é verdade. Isso aí ainda é um mistério que vai se desvendar para a gente. Qual que é o maior desafio hoje do comunicador, na sua opinião? Olha, eu não sei. Eu acho que é entender a internet. O comunicador tem que dominar hoje o seu é canal entender do a internet? YouTube. Sim, eu acho. Eu acho. Aí vai falar, televisão ninguém mais assiste. Não é verdade. O Brasil, você sabe que a televisão aberta ainda tem
uma relevância fundamental, Eu acho. Porque nem todos têm dinheiro para assinar. A gente está falando de outras Polo São Paulo, plataformas. Rio de Janeiro. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar streaming. Não tem. Não tem. Não, Então, não é a realidade do nosso Brasil. não, e a TV aberta tem uma relevância Sim. enorme hoje no Muito Brasil grande. ainda. É. Então, eu acho que é você saber equilibrar, é você caminhar, mas você não pode excluir o seu canal do YouTube, o seu Instagram, o TikTok, enfim, todas as mídias sociais que Num existem conjunto. hoje, na medida que você puder entrar, a gente que é comunicador, que precisa, não é, dessa comunicação, eu acho que tem que se posicionar. E hoje, Amaury, você está na TV Cultura, não é isso? Então, a TV Como é que está a Cultura... sua vida hoje? Minha vida está... Projetos futuros? Eu fui contratado pela TV Cultura para fazer temporadas e fiz uma nova experiência lá. A segunda parte do programa, sim, tinha festas, tinha viagens, etc. Mas a primeira parte foi uma parte temática. A gente desenvolvia sempre um tema. Tá. E foi uma experiência nova para mim, boa, que acrescentou um novo contingente de telespectadores e também me exercitou dentro de uma coisa temática que não era que eu estava habituado a fazer. Fizemos, por exemplo, tema, perfume. Aí eu fui conversar com perfumistas franceses que moram legal. no Brasil. Como é que o perfume é identificado? Você tem que fazer uma série de pesquisas. Descobrir, por exemplo, uma cartela de pessoas que inventaram uma gama de perfumes. Um perfume, imagina você, se eu vou te mandar de presente. Oba. Você passa, ele tem cheiro de madeira queimando na lareira. Nossa, Olha que coisa chique. inspiradora. Que O chique. perfume tem esse cheiro. Aí tem cheiro de... Tá. depois do banho, e não sei o quê. Enfim, aí você decupa esse universo. Eu fiz vários temas. Eu fiz na cultura cores, Tá. que também foi interessantíssimo, porque a gente foi no Comitê Brasileiro de Cores, ninguém sabia. Nossa, não E sabia nem acho que nem existia. todos sabem que as cores que são impostas ao mercado, de tintas, no mercado automobilístico, na decoração, são cores eleitas por esse Comitê Brasileiro, que é Olha. presidido aqui em São Paulo pela Elizabeth Way, que se chama Comitê Brasileiro de Cores. O que eles fazem? Eles buscam dados no exterior, de 2 em 2 anos, e colocam quais são as cores que vão imperar na próxima temporada. Porque senão vira uma bagunça. Ah, interessante, hein? É muito interessante. Então, os programas temáticos, eles deram muito resultado porque eu comecei a esmiuçar e descobrir coisas maravilhosas. Agora, eu fiz 3 temporadas na Cultura. Tá. Agora, o Zé Roberto Maluf, falando dele de novo, que estava lá atrás na TV Gazeta, não é? É o presidente da TV Cultura até o mês que vem, que ele Sim. não foi candidato à reeleição e já E tá foi, tudo me bem. parece até aqui, eleita, é a primeira mulher que vai ser a diretora da TV Cultura. Eu saí com o Maluf, eu me afastei e estou agora analisando 2 possibilidades que eu ainda não posso falar, porque eu só te falo a hora que eu assinar, não é? Sim. Está quase para assinar. E aí eu vou voltar na televisão e vou assodar E a vamos minha... de novo. Vamos de novo na rede social, porque eu acho que esse é o futuro. É, né? Eu tenho 4 netos. A mais velha tem 15 anos. Eu me baseio, a partir da Clarice, que tem 15, para baixo, até o Tonton, que tem 7, né? 10, eu tenho 10. Deixa o Tonton ouvir isso. Aí, Você se baseia neles para ver o que eles querem, é isso? eles não querem televisão porque eles não querem. Então aí fica e na difícil. internet também a gente vê o que é que eles querem. Sim. Então, quer dizer, São novos engano tempos, meu né? se que eu achar que eu vou agregar público da idade dos meus netos. Eu não quero. Mas Eu tem só público quero não para tá- tudo. Tem público para Tem público Eu acho para que se a tudo. gente ficar com os nossos Os nossos sessentinhas, públicos tem. tá bom. Nosso público está bem esperto. Para Sessentinhas, encerrar, tá bom. Amaury Júnior, longe das câmeras. É festeiro? Como é que é o Amaury Júnior antes das Eu câmeras? gosto de Quer festa, curtir? eu gosto. Assim, sabe, eu prefiro não ir, porque a festa me lembra muito trabalho, que eu fiz 1 milhão de festas. É. Né, Silvia?
mas gosto de ir quando eu vou para trabalhar, então eu vou preparado. Agora, eu prefiro festa em família, Você com está amigos. curtindo uma fase mais curte a sua família, né? Eu acho que é um momento, não é? É um momento. Eu acho que é um comportamento geral. Você vê que o São Paulo, uma cidade também de São Paulo, carece de nightclubs. Não tem mais. Não tem mais. Ninguém E mais. aí, Cadê todo mundo? Ninguém mais gosta de dançar. A Folha tem feito reportagens periódicas, está mostrando que essa geração que gosta de balada não está gostando mais tanto de balada. Não. Está preferindo mais o conforto, menos barulho, se preocupar mais com a saúde. Está aí, é uma constatação de pesquisa que está saindo. É verdade, não tem mais. Agora o pessoal quer sossego. Mauri, muito obrigada por ter vindo aqui. Sucesso para você sempre. Você sabe que eu te admiro, né? Imagina, você sabe que eu te admiro. É uma coisa mútua. Eu não sei se você lembra, mas a primeira vez que você deixou alguém apresentar junto com você, lá no Gallery, o Flash foi comigo. A Rosana Saad colocou. Me lembro. Você nunca tinha deixado ninguém apresentar. E eu cheguei dos Estados Unidos, a Rosana Saad falou assim, não, Silvia, você vai fazer junto. Falei, meu Deus, que honra. Ficou ótimo, né? Vamos lá no Gallery. Você é ótima, você é ótima. Obrigada, Não viu? invente de fazer programa igual ao meu, hein? Não tem esse perigo, Obrigada, viu? Silvia, muito obrigado. Honrado de estar aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.